Que cenários se desenham na África Central no contexto desta operação conjunta entre os exércitos da RDC e do Ruanda? É tempo para o debate aqui na BBC Perspectiva. Que novos cenários se perspectivam na África Central com a detenção do general Nkunda pelas forças conjuntas da República Democrática do Congo e do Ruanda, que continuam neste momento a perseguir no leste da RDC os 6.000 combatentes hutus da Frente Democrática de Libertação do Ruanda, FDLR. Atentos a esta parceria inesperada entre Kigali e Kinshasa e ao que pode esta significar no jogo diplomático e militar da região, estão connosco aqui, a partir de Londres, António Cabral, diretor para a região da África Central e dos Grandes Lagos da ONG humanitária CAFOD, e em Bruxelas, a eurodeputada com vasta experiência em questões africanas, Ana Gomes. Desde já, obrigada a ambos pela vossa participação. Ana Gomes foi apanhada de surpresa com a captura do general Nkunda. Sim e não, no sentido em que o entendimento entre o Ruanda e o Congo, que já de alguns dias se desenhava, poderia levar a este desfecho. O general Nkunda, que até aqui claramente foi um instrumento do Ruanda para pressionar o Congo, designadamente a ir atrás das milícias Hutu que se refugiavam no Congo, talvez tenha passado a ser incómodo e a não ser jamais controlável, e a partir do momento em que as próprias autoridades da República Democrática do Congo, reconhecendo a sua fraqueza militar, preferiram, no fundo, chegar a um entendimento com as autoridades do Ruanda e dar luz verde, finalmente, para a perseguição dessas milícias Hutu, organizadas em torno dessa tal frente FDLR, este desfecho era de alguma maneira previsível. Das duas uma, no Nkunda ou era neutralizado ou era capturado. António Cabral, foi também apanhado de surpresa e é o general Nkunda o único mal desta fita? A questão não é ser o mal da fita. O mal da fita são todos os bandos armados que existem na região. Seja ele a FDLR, seja ele a SNDP, seja ele os outros bandos armados que existem. Em termos, para nós, o que é positivo é que isto pode ser o princípio de um processo de desarmamento das diferentes milícias que têm aterrorizado as populações na região. Este processo, a questão do desmantelamento, estamos a falar de milhares de homens. Como é que, Ana Gomes, estas milícias, se forem desmanteladas, vão ser reintegradas na região? Bom, nós temos que ver o contexto em que elas operam, que é de facto uma zona da África, por um lado, extraordinariamente rica, desde logo em agricultura, mas sobretudo em recursos naturais, e depois numa zona onde a governação é fraquíssima, para não dizer inexistente. Ao lado dessas milícias de que há bocadinho falava o António Cabral, que de facto aterrorizam as populações, está o próprio exército congolês, que é só um exército nominal, não tem disciplina, e sabe-se que boa parte, inclusivamente, das violações de direitos humanos praticadas contra as populações eram também por parte das forças do exército congolês. Portanto, eu concordo que isto é um sinal positivo de que, pelo menos, haverá aqui um entendimento entre as autoridades do Congo e do Ruanda, ligando-se, digamos, aliando-se da parte do Congo, reconhecendo que se não podes batê-los, junta-te a eles, aliando-se de alguma maneira, fazendo um entendimento com o Ruanda para, efetivamente, controlarem a situação naquela região, e espero que seja, naturalmente, para que a governação se exerça e as populações civis sejam protegidas e os próprios recursos, porque já se sabia que, no fundo, os recursos hoje já eram explorados de forma partilhada, embora através exatamente dessas milícias, desses grupos armados de um lado e do outro. Sabia-se, inclusivamente, que as próprias milícias Hutus ruandesas que se albergavam no Congo tinham relações com toda a gente e tinham um papel-chave, inclusivamente, na exploração e no encaminhamento posterior desses recursos minerais. Portanto, se há um entendimento a nível dos dois governos, temos que esperar que efetivamente eles passem a poder resolver os problemas pela via do diálogo e da cooperação e isso aumente a segurança para as populações naquela zona em que as autoridades
congolesas são as responsáveis, mas na prática não têm capacidade nenhuma de manter a lei e a ordem, pelo contrário, até são também fatores de desordem. António Cabral, este novo alinhamento entre Kigali e Kinshasa, que repercussões pode ter? Eu disse no outro dia, numa outra entrevista, que as alianças nesta região têm provado ser sempre alianças efêmeras e de conveniência. Portanto, nós nunca sabemos por quanto tempo é que essas alianças vão continuar. E, portanto, isso será sempre um ponto a ter em linha de conta. Do meu ponto de vista, e concordo com tudo que a deputada Ana Gomes disse relativamente ao facto do exército congolês não ser um exército que se possa confiar e, portanto, o perigo dessas milícias serem reintegradas e passarem a ser bandos armados dentro do próprio exército é uma possibilidade. E, portanto, aquilo que eu vejo é que neste momento existe pelo menos uma conjugação de esforços do ponto de vista dos dois governos que pode, do ponto de vista diplomático, ajudar a comunidade internacional a dar o apoio que o governo vai necessitar para poder profissionalizar as suas próprias forças armadas. Vai ser uma tarefa enorme, mas é uma tarefa que é fundamental para a proteção das populações civis. Estamos perto do fim da Guerra do Congo, Ana Gomes. Eu concordo com o António Cabral que não sabemos. Isto pode ser, infelizmente, ali há muitos anos para cá, desde uma outra situação que também não era desejável, que era o controle do Congo pelas forças do ditador Mobutu, que a instabilidade tem reinado e as alianças ora se fazem, ora se desfazem. Mas, sem dúvida, do meu ponto de vista, que é positivo nesta fase que haja um entendimento entre os governos da República Democrática do Congo e do Ruanda. No Ruanda, o exercício do poder está muito mais estruturado e há controle sobre as forças militares e é por isso que, obviamente, nós não nos podíamos ser ingênuos e pensar que um indivíduo como o General Nkunda estava a atuar sem ser, de facto, de alguma maneira, também um instrumento do Ruanda e um instrumento para pressionar Kinshasa. A partir do momento em que ele deixou de ser útil e de ser controlável pelo Ruanda, pois foi possivelmente a primeira vítima e esse entendimento pode ser útil e eu concordo com o que foi dito, que a questão essencial é, de facto, de estruturar as instituições, designadamente na República Democrática do Congo. A governação é fraca, para não dizer apenas nominal, porque não há instituições democráticas e a começar exatamente pelas instituições que deviam ser garantes da lei e da ordem e da segurança, como o Exército e a Polícia. Há um trabalho imenso a fazer. A União Europeia tem, por exemplo, tido uma missão no Congo para a formação da polícia e com objetivos louváveis de ajudar a esse processo de reforma do setor da segurança, mas é uma missão minúscula. Nesse contexto da União Europeia, passando agora para o António Cabral, em linhas muito gerais, António, qual é o papel da comunidade internacional? Olha, o papel vai ser fundamental porque o governo é fraquíssimo e não vai poder fazer nada sozinho. Agora, um ponto que eu penso que é importante nisto tudo, que por enquanto nós deixámos escapar, aliás, dois pontos que eu gostava de fazer muito rapidamente. O primeiro, que eu acho que é significativo e que tem que ser pensado, é que a missão das Nações Unidas no Congo não faz parte deste processo. Está completamente de lado e não sabe o que é que se está a passar e não tem qualquer atividade neste processo. O outro ponto que eu acho que é extremamente importante é que a instabilidade no Congo não é só no leste do país. Nós temos tido relatórios de ataques horrorosos feitos às populações civis na zona com a fronteira com o Sudão e com o Uganda por autodenominado Exército de Libertação do Senhor, que é outra, que não tem nada a ver com o Ruanda, que não tem nada a ver com esta questão. Portanto, paz no Congo ainda vai levar muito tempo e vai ser preciso reforçar muito as instituições democráticas, estabelecer as instituições democráticas e estabelecer uma sociedade civil suficientemente forte para poder garantir a sua própria sobrevivência e a sua própria segurança.
Ana Gomes, a mesma questão, papel da comunidade internacional. Bom, mais uma vez eu concordo que a missão das Nações Unidas, embora seja a maior que as Nações Unidas alguma vez tiveram em algum ato, com cerca de 17 mil homens, mas estamos a falar de um país desmesurado, que é a República Democrática do Congo, e com necessidades tremendas em termos de construção dessas instituições democráticas. E, portanto, a própria missão das Nações Unidas, de facto, tem um mandato e, sobretudo, tem uma composição muito heterogénea que não facilita que tenha capacidade, efetivamente, para fazer face aos desafios. E tem que haver um apoio muito mais estruturado, muito mais interveniente da comunidade internacional. É um caso típico para uma cooperação da parceria União Africana-União Europeia. Que foi, de resto, de alguma maneira, se começou a estruturar desde a Cimeira UE-África realizada em Lisboa. Obrigada, Ana Gomes. Mas vai ser muito caro e vai levar muitos anos, sem dúvida, como foi dito, e muito esforço. Obrigada. E com as conclusões da eurodeputada Ana Gomes, chegamos ao fim da Perspectiva, que contou também com a participação de António Cabral, diretor para a região da África Central e dos Grandes Lagos da ONG humanitária CAFOD. Muito obrigada aos dois.